Paz e graça, queridos e amados irmãos, Deus abençoe a vocês. Mais um vídeo para abençoar a sua vida, para fazer você crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema de hoje é Só Jesus salva. Só Jesus salva. A primeira coisa que você precisa entender é um texto de Atos capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então perceba que salvação só há em Cristo Jesus. Depois abra aí Atos capítulo 4, versículo 12, né? Atos 4, 12. Você vai ver a palavra de Deus sendo exposta. Um momento. A palavra de Deus sendo exposta, né? A palavra de Deus sendo pregada. Então, Atos capítulo 4, versículo 12, diz que debaixo do céu não há outro nome que importamos que sejamos salvos. Né? E você precisa entender que a sua salvação ela está em Cristo Jesus. A sua salvação não está em Maomé, não está em Mahatma Gandhi, sua salvação não está em nenhum profeta, né? Nem nos profetas bíblicos, muito menos nos profetas bíblicos, mas sim em Jesus, né? Tem um texto que fala que há um só mediador entre Deus e o homem, a saber, Jesus Cristo, o homem. Muito bem. Então, obras não salvas, não salva. Quem salva é Jesus. Jesus é o único profeta, Jesus é o único profeta de todas as religiões, o único que morreu por uma causa e ressuscitou. Você pode procurar todas as religiões aí, você não vai encontrar tais características de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, muito bem, não se preocupe com os pregadores da mídia. Eu vejo muitas pessoas se preocupando com os pregadores da mídia, a saber, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, Silas Malafaia, Ageno Duque, Ed Macedo, dentre tantos outros relevantes. Gente, a salvação é individual. A Bíblia fala que todos nós vamos prestar conta a Deus. Algumas pessoas falam em relação a esses pastores e muitas das vezes é inveja, muitas das vezes é uma questão de, sim, todo erro teológico nós devemos disciplinar a matéria. Mas o que eu vejo na internet são produções inúteis, fúteis e só em torno desses homens, né? E quando, na minha opinião, e já estudei vários aspectos profundos, lendo livros de altíssimo grau intelectual e espiritual, né? O que nós devemos nos preocupar hoje é com o marxismo cultural. O que a igreja precisa se preocupar hoje é com o marxismo cultural. O marxismo cultural, ele é a maior ameaça hoje do evangelho. O marxismo cultural é pior até mesmo do que o ateísmo e o satanismo, que são dois males terríveis contra a humanidade. Porém, o marxismo cultural é que dá base para esses dois tipos de elementos. Então, a Bíblia fala que nenhum outro nome há debaixo do céu para que importamos que sejamos salvos, né? Então, você precisa compreender que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é uma realidade. Quer ver outra realidade patente, outra realidade notória, outra realidade bíblica? Sua salvação não está em homens, tem que estar em Jesus. Sua salvação não está em homens, tem que estar em Jesus. Se preocupe com a questão do marxismo cultural, gente, que está aí assolando o mundo. Às vezes as pessoas pensam, a gente fala, as pessoas pensam que é brincadeira, mas lares sendo destruídos, igrejas sendo comprometidas, né? Significa dizer que marxismo cultural também é humanismo, é ideologia de gênero,
É tudo isso, né? Por exemplo, as pessoas criticam muito Silas Malafaia. Mas Silas Malafaia falou num vídeo que se ele vê alguém batendo em um homossexual, né, ele mesmo vai dar queixa e vai até as últimas consequências defendendo os homossexuais. Né, porque ele não concorda com a prática, como todos nós, mas nós amamos as pessoas. O que nós discordamos é o ativismo, né? O ativismo, porque as pessoas hoje em dia podem falar mal de todo mundo no Brasil, mas não pode falar mal do ativista, né? Que é diferente dessas pessoas que precisam da graça de Deus, precisa do amor de Deus, né? Então se preocupe com o marxismo cultural, que na minha opinião é pior que o satanismo e pior do que o ateísmo, né? Então, porque são a base para tudo. O marxismo é a base do deísmo, do ateísmo, da desconstrução de Derrida, né? Da escola de Frankfurt. Ou seja, o marxismo ele é uma construção inócua, né? Terrível para a humanidade. Por quê? Porque afasta o homem de Deus. De forma sutil, astuta, sagaz. É como o indivíduo que ele entra, que ele é cristão, ele entra na faculdade, e até mesmo no seminário, ele é cristão, cheio da fé, né? Ele nasceu no evangélico, vamos botar em tese, um exemplo. Aí ele chega na questão na universidade, o professor lá de esquerda, né, começa a questionar a fé dele. Será que Deus existiu mesmo? Né? Ele se torna cético. Aí ele cai na onda do professor. Será mesmo que Jesus ressuscitou? Será que Jonas foi engolido pela baleia? O diabo começa a usar aquele professor. Depois, o aluno se torna cínico e vindo da igreja, oriundo da igreja, que foi sequestrado pelo marxismo cultural na sua subjetividade. Então, ele se torna o quê? Cínico. Jesus morreu, mas as pessoas continuam as mesmas. Jonas foi engolido pelo peixe. Isso deve ser uma história de carochinha. Então ele começa a fazer narrativas, e estou falando do sujeito que veio da igreja, não estou falando do sujeito que está fora da igreja. Porque o camarada que nasceu fora da igreja, gente, ele é normal, ele pensar assim, né, e fundar o pé na jaca é normal, porque ele não teve uma disciplina, né, nesse sentido. Então, aí eles são céticos, cínico, depois cético, cínico e crítico, né? Depois ele se torna um crítico à palavra, ou seja, ele bera o ateísmo. Muitos filhos de pessoas, por isso que a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar, num caminho, se não assinar o caminho, se assinar num caminho, né, que deve andar, para que quando crescer não desviar dele, né? Veja bem, o Evangelho, a graça de Deus, gente, no sentido bom da palavra, a graça de Deus é uma coisa fantástica. Não é essa hipergraça que está aí, né? Defendida por esses malucos, né? Esses homens que se afastaram da palavra de Deus, né? Alguns homens, como eu já falei aqui sempre, né? Que realmente pintaram o terror com a Bíblia, homens que Deus usaram muito no passado, mas hoje em dia estão sequestrados pelo marxismo, pelo humanismo, pela escola de Frankfurt e seus teóricos, né? São inteligentinhos, né? São alguns intelectuais. Mas você tem muitos desses aí falando aí abertamente coisas totalmente contra a palavra de Deus. E, pastor, o que você tem a dizer daqueles que são, digamos, indoutos, né, no sentido de não ter conhecido da palavra, meninice. E ninguém cai nesses meninos, né? Você vai ver na internet, tem muitas coisas fúteis na internet, muitas pessoas que têm canais fúteis, mas tem muitas pessoas que têm canais bons da internet, de ensinamento da Bíblia, de oriundo de estudos da palavra, ensino da palavra, pessoas que ensinam a palavra com sabedoria, com graça. Mas tem pessoas, gente, que pelo amor de Deus, só Deus tem misericórdia.
Tem pessoas que não têm nenhum princípio básico bíblico, né? E agora tem gente que está aí anos a fio sem sair da posição. Eu conheço muitos deles, muitos mestres sem sair da posição, né? E pregando a palavra há anos a fio, né? E não vou dizer, eu vou dizer que vocês são muitos, não são poucos não, são muitos. Porque a internet agora deu também voz aos sábios, né? Agora, assim, por exemplo, o evangelho, ele é muito tênue. Por exemplo, um assassino que aceitou Jesus, ele tem perdão dos seus pecados. Ele é perdoado dos seus pecados. Ele matou 1000 pessoas, mas a partir do momento que ele aceita Jesus, a Bíblia fala que nova criatura ele é. Esse que as coisas velhas passaram, esse que tudo se fez novo, isso é um dom de Deus. Ele não precisa ter pisado nenhuma vez na igreja, não ter cantado nenhum hino, não ter feito nenhuma oração. A partir do momento que ele aceita Jesus de forma verdadeira, significa dizer que os pecados foram perdoados, né? E ele vai ter a sua vida com Deus, né? Agora, uma pessoa que passa o tempo todo dentro da igreja e o menor dos pecados, entre aspas, ela não comete, né? Peca de forma voluntária, porque todo ser humano é pecador, mas ela não perdoa, ela vai para o inferno. Porque a Bíblia é muito tênue, a Bíblia precisa ter uma sabedoria muito grande para você entender. Então, o assassino, pastor, o assassino matou 1000 pessoas, tal, né, estrupou 3000, né, uma suposição, gente, uma hipótese, aqui falando de um exemplo. Jesus falava por parábola, estou falando por exemplo também. Então, ele aceita Jesus, verdadeiramente, ele se quebranta, ele chora, ele está perdoado dos pecados dele. Então, e a pessoa que está o tempo todo na igreja e não perdoa o seu próximo, seja lá quem for, essa pessoa, ela não é digna da graça de Deus. Porque o perdão é uma decisão sua, unicamente sua. Você vai perdoar e vai liberar a pessoa. Não significa dizer que você vai andar com essa pessoa. Você vai liberar essa pessoa. Então, muitas pessoas ela tem essa questão de trocar e fazer uma confusão com a Bíblia naquilo que a Bíblia é clara. A Bíblia é clara em alguns preceitos, em alguns conceitos, em algumas realidades, né? Porque só Jesus salva, porque Jesus é o Filho de Deus. Todo o plano da salvação, a gente estava ali arquitetado, baseado em Jesus. Todo o plano da salvação estava baseado em Jesus, estava arquitetado em Jesus, né? Como estava vendo alguém falando hoje, que quando o que aconteceu na cruz do Calvário foi planejado, foi uma engenharia espiritual, teológica, eclesiástica, elaborado pelo próprio Deus, né, que aconteceu, né, que foi a redenção da humanidade em Cristo Jesus, porque ele veio em carne. Né? Se você vê os filmes de Jesus, todos os filmes de Jesus, eu procuro assistir, Jesus ele veio em carne para libertar os pecadores, dos quais nós somos os principais. Você precisa falar assim: eu sou o principal pecador do quais Jesus veio resgatar. Porque essa foi a instrução do apóstolo Paulo. Mesmo que você não seja, mas você tem que confessar isso, né? Para que o nome do Senhor vai ser glorificado, né? Então Jesus, gente, é o caminho. Não tem jeito. Mas pastor é uma pessoa que faz boas obras, uma pessoa que ela dá cesta básica, dá fortuna, dá isso, daquilo. Sem Jesus ela não sobe. Infelizmente, gente. Tem pessoas boas? Tem. Tem pessoas que fazem obra de caridade? Tem, gente. Mas eu não posso contradizer isso aqui que é a palavra de Deus. Eu não posso contradizer esse manual aqui, essa diretriz aqui. Como Deus vai fazer? Não sei. Porque se a pessoa rejeitar Jesus, ela está rejeitando Deus. Ela pode fazer obra de caridade, ela pode ter uma vida até ética e moralmente irrepreensível, porque não tem a ver com obras. Tem a ver com Jesus, como eu falei aqui, o assassino
O cara mata 1.000, estupra 3.000, no final da vida aceita Jesus verdadeiramente, é salvo. Olha o ladrão da cruz, gente. E olha Judas. Judas andou o tempo todo com Jesus e foi para o inferno. E o ladrão da cruz não andou 1 centímetro com Jesus, mas na morte estava ali com Jesus e foi o primeiro cidadão a entrar no reino do céu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Eu creio que, segundo alguns teólogos, né, hoje eu te digo, estarás comigo no paraíso. Agora, alguns teólogos, né, eu creio nessa hipótese, porque Deus é o dono de todas as coisas. Né? Hoje mesmo te digo, né, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Eu creio na primeira hipótese da teologia, que ele foi a entrar no paraíso com Jesus. Mas Jesus passou 45 dias aqui na terra, verdade, mas só que ele é o Senhor de todas as coisas. Se ele quiser entrar, ele tem a livre acesso no céu. Mas a Bíblia fala que ele quando Maria não tocou nele, né, porque ele tinha que voltar para o Pai e tal, verdade. Mas só que Jesus é onipotente, onipresente, ele tem todo o poder. E não é um erro teológico, não. Porque se ele está em todos os lugares, Deus e o Pai é um, né? Significa dizer que o próprio Deus estava com aquele homem lá no paraíso, né? No paraíso, no seio de Abraão, no paraíso. Então, você precisa entender que não é para suas obras. Você pode fazer obras maravilhosas, você pode doar todo o seu dinheiro, como diz lá em 1 Coríntios 13, né? O amor não se ufana, não se envadece, não trata com injustiça, não se gloria, né, da desgraça. Pelo contrário, ainda que eu queimasse o meu corpo, ainda que desse meu corpo, né, em sacrifício, e se não for por amor, nada disso adiantaria. É 1 Coríntios 13, né? Tem uma música de uma banda secular chamada Legião Urbana, que é famosa, com esse texto, né? 1 Coríntios capítulo 13. Então, por quê? Porque o amor, gente, o amor é o cartão postal do cristão. Né? O cartão. Agora, o fato de você amar não é que você vai ser besta, porque muitas pessoas ela tem o cristão como besta. O cristão, ele não é besta. O cristão, ele é um homem, ele é um ser que ele tem a graça de Deus na vida dele. E diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, isso é muito bom porque eu sou um estudante afíguro da Bíblia. Né? Gosto de estudar a Bíblia, gosto de ouvir podcast, gosto de ouvir pessoas que conhecem Bíblia. E é um ponto que eu falo para você, gente: ouça quem conhece Bíblia. Ouça quem conhece Bíblia. Não ouça esses pregadores da internet que estão aí para ganhar fama, né, que só fica de um assunto só. Ouça pessoas que são profundas na Bíblia. Os marxistas, os humanistas, você não pode nem de jeito nenhum ouvir. Né? Por quê? Porque eles estão contra a palavra de Deus, eles estão falando segundo o conhecimento da carne, levando a sua vida, né, para a destruição, a sua obra para a destruição. Quando você ouve um Caio Fábio, quando você ouve um Ed Renekiewicz, quando você ouve um Kleber Lucas, o Leonardo Gonçalves, né? Oro por ele, para que eles venham se reabilitar espiritualmente, teologicamente, mas não são dignos de ser ouvidos, porque eles se afastaram da palavra de Deus. Né? Porque ouça pessoas, ouça pastores, mestres, pregadores que são balizados na palavra, né? Que pregue a palavra com afinco, com dedicação, com garra. Fala aí para você, para muitos homens de Deus aí, prega a palavra com afinco, com garra. Né? Tem uma geração muito boa aí, tem o Luciano Subirá, tem a Naira Pedrini. Eu gosto também do Tiago Brunet, embora as pessoas pensem que ele é coach, mas ele também traz uma palavra muito profícua. Né? O Oswaldo Lobo, a Cleo Rossafá, o pastor Jeremias Pereira, o Hernando Dias Lopes, dentre tantos outros relevantes, o Leandro Quadro, da Adventista. Então são homens que estudam a Bíblia, são homens que
Eles procuram colocar a Bíblia do jeito que ela é, né? E como diz aqui a Bíblia, gente, olha, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, né? Não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, né? É o amor, né? Não é esse amor, agora tem o seguinte, não é esse amor piegas, momento. Não é esse amor piegas que tiver isso aí, esse amor, né, onde as pessoas dizem que amam, mas não obedece a Bíblia, porque o amor é sacrifício. Esse amor onde a mulher diz que ama o homem diz que ama a mulher, né, só por causa da relação sexual. Gente, relação sexual fora de casamento é pecado. Relação sexual fora de casamento é pecado. Mas Deus não vai condenar ninguém, não estou aqui para condenar ninguém. Apenas ajeite, né? Vá no cartório e ajeite. Se você vive um casamento onde você não se casou, vá no cartório, é uma coisa mais simples do mundo. Peça ao seu pastor para dar uma bênção, né? E pronto, acabou. Vá no cartório e peça para o seu pastor dar uma bênção, está resolvido o problema. Então, isso é bíblico. Deus fala, melhor casado que abrasado, tudo na Bíblia, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Tem 4 áreas da Bíblia: a teologia, a espiritual, a eclesiológica e a teológica. É muito bom você saber disso. E são um mundo, um mundo de cada coisa, são uma diversidade de cada coisa, a teológica, a eclesiástica, a espiritual, né? Então você, sem sombra de dúvida, você se perde de um bom sentido que é abundante. Você não está para estudar tudo isso. Por isso que a Bíblia fala que as coisas reveladas são para Deus, as não reveladas são para os homens. Não tem como você estudar a Bíblia toda. Não tem. É impossível você estudar a Bíblia toda. Nem os maiores teólogos no mundo, passado, presente, nem John Stott, Russell Shedd, Martin Lloyd Jones, né? E dentre tantos outros, Nicholas Wright, né? N.T. Wright, que é hoje considerado o maior teólogo do mundo, não tem condição de estudar a Bíblia toda e conhecer. Agora você conhece a essência, você explica a Deus. Você pode explicar Deus? Sim, pela essência. Quando você fala da palavra de Deus, você está explicando Deus. Você não explica Deus no sentido de você conhecer as minuciosidades de Deus, mas você conhece a Deus, né? Então, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, ou seja, nós não conhecemos tudo, é em parte, né? E olha, gente, que eu me debruço diante da Bíblia para ver os preceitos da Bíblia. E reitero, ouça pregadores que não fuja da linha bíblica, seja ele de qualquer denominação que for, pentecostal, não pentecostal, tradicional, ultratradicional, ortodoxa, porque se o cara fala que Jesus Cristo é o Senhor, se o cara fala que Deus salva, ele pode falar da forma que for, ou gritando, ou pausadamente, ou lentamente, é verdade, não importa. Isso vai mais de gosto, né? Então veja bem, quando por aí vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, quando eu era menino, falava como menino. Ou seja, quando por aí vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, quando Jesus vier na sua grande glória para arrebatar a sua igreja e confirmar, definir o milênio depois da grande tribulação, enfim, para quem crê, os pré-tribulacionistas, que pensam assim, Jesus, ele vai estabelecer o reino eterno. Nós vamos fazer a ceia, como diz lá em Apocalipse, universal, com todos os santos da história e com todos os crentes da humanidade, né? De todos os tempos, salvo em Cristo Jesus. Salvo em Cristo Jesus, porque eu falo, se a pessoa ela não está em Cristo Jesus, ela pode, porque, gente, é a realidade. Deus é amor, mas justiça. A Bíblia é um livro
bondoso, mas um livro muito forte e firme, gente. É um livro forte e firme, né? Então as pessoas pensam, mais uma vez reitero, fulano é bonzinho, fulano faz obra de caridade, fulano ajuda as pessoas, fulano ajuda todo mundo, mas se ele não aceitar Jesus, gente, ele não vai para o céu, não vai para o céu. Já é diferente daqueles que nunca ouviram falar a palavra de Deus, que Deus vai julgar por outro critério. Isso é só teologia. Vai ter outro critério que Deus vai julgar. Por quê? Porque a pessoa nunca ouve falar disso. Mas no Ocidente, no Oriente, né, aonde o Evangelho chegou e as pessoas não aceitam Jesus, as pessoas não vão entrar no céu. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você precisa reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e confessar. Confessar. Você confessou, reconheceu? Beleza, não tem problema nenhum. Por isso que há milhões e milhões de árabes, eu creio que vão ser salvos, porque eles não confessam diante do seu país, mas confessa diante de Deus, né? Porque você sabe que na religião árabe, se o cara confessar que é Jesus, ele é imediatamente morto. Se ele confessar é Jesus, ele é imediatamente morto. No judaísmo, que é uma coisa mais light, bem mais light, o cidadão não pode confessar que Jesus Cristo é o Senhor. No judaísmo, né? Na religião, entre aspas, que foi de Jesus, né? Mas o que ocorre? Deus tem se revelado para muitas pessoas nesses países aí, né? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ou seja, você vai criando amadurecimento. Você vai criando amadurecimento, você vai tendo uma know-how, você vai tendo experiência. Quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Mas agora que eu sou homem, larguei as coisas de menino para fazer as coisas de homem, né? Então, Deus ele se revela cada dia. Deus se revela cada dia. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. É uma promessa que eu e você vamos ver Deus face a face. Essa é uma promessa que nós vamos ver Deus face a face. Assim como Deus é, nós veremos. Ninguém conhece a face de Deus. Ninguém. Nenhum homem, melhor dizendo, desde Adão até o de hoje, a última criança que nasceu no dia de hoje, não viu a face de Deus e nenhum homem vai ver até que se seja revelado, né? Então, Abraão não viu nada. Moisés não viu nada. Ninguém viu. Só Jesus, né, que é o próprio Deus, e o Espírito Santo, que é a pessoa da Trindade. Mas um homem, carne e osso, jamais viu Jesus, é Deus, né? Mas Jesus veio ao mundo, isso é verdade, de forma humana. Forma humana, Jesus também é Deus. Mas o Deus Pai ninguém viu e fim de papo. Nós veremos um dia face a face, porque é uma promessa que está aqui na palavra do Senhor. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, nós vamos conhecer Deus face a face, assim como Ele é, o veremos. Tem um hino, sempre que eu leio a história de Cristo, eu vivo a pensar com grande emoção. Então, o último, estrofe, o meu ser não aceita o que está na tela, é a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, lembranças e dor, mas eu creio num Cristo de rosto alegre. Aí é uma música linda, essa música é linda, linda, linda. E assim como ele é, nós o veremos. E tem uma situação da música que fala, e assim como ele é, nós o veremos. Assim como Deus é, nós o veremos, né? Nós veremos. Claro que a noção de Jesus está clara, não precisa ninguém mais discutir nada disso, que Jesus, os filmes relatam de forma muito boa, os filmes saudáveis, baseados na palavra, ressalta de uma forma brilhante como Jesus veio ao mundo, tem ideia, né? Então, tem uma ideia muito forte, muito palpável, muito sólida, né? Que não resta dúvida nenhuma.
né, de Jesus Filho, mas de Deus Pai ninguém sabe, né? Então, gente, ouça pessoas que tenham base bíblica na palavra. Ouça pessoas que tenham base bíblica na palavra, né? Não fique criticando, né? Claro, gente, toda teologia que vai de encontro à palavra de Deus, você tem que refutar, né? Você tem que refutar. Qualquer pastor que vai de encontro com a palavra de Deus, você tem que refutar. Tem muitos pastores sábios na internet, muitos pastores que são baseados na palavra. Mas tem muitos pastores que não têm conhecimento espiritual, nem teológico, nem bíblico, e vêm falar besteira na internet, né? Famosos e não famosos, né? Mas fique com aqueles que têm, alimenta a sua alma, né? Fique com aqueles que têm a palavra de Deus que, como ela é. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior desse é o amor. O amor é o que vai prevalecer, né? É o elo mais forte de todos os atributos de Deus, o amor que prevalece, né? Então, você amar a pessoa é uma questão de escolha, é você dar o benefício da dúvida, é você perdoar, é você fazer o bem, é você fazer. Agora, não a sua suficiência, não. Porque, como eu falei aqui no início do vídeo, não adianta você fazer toda a obra de caridade do mundo e você não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, porque Jesus, ele liberta, ele salva, ele cura. Agora, cuidado com essa teologia, né, da hipergraça, que é da humanismo. Não cai nesse godo, gente, não cai nesse godo. Ah, Jesus já fez tudo. Não, nós precisamos fazer nossa parte, né? Precisamos fazer nossa parte. Quando eu falo, por exemplo, de teologias, são teologias camufladas aí com alguns pastores da internet que se afastam da palavra de Deus. Fique com feijão e arroz da Bíblia, né? O Lutero falou dos 5 solas, né? E tem as 5 bases da Bíblia. Qual é? Jesus Cristo, ele veio ao mundo em carne. Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou. Jesus Cristo, ele vai voltar. E Jesus, ele nasceu de uma forma esplendorosa. Ele nasceu de uma forma linda ali com a sua mãe Maria, né? Na época, Maria estava uma virgem despojada, e o Espírito Santo coabitou com Maria, embora Maria depois teve outros filhos, segundo a Bíblia, né? Mas ela teve Jesus de uma forma pura, né? Então, são os 5 solas, né, de Lutero: só a fé, só a Escritura, só a graça, só a Deus a glória, e só Jesus Cristo é a salvação. Então, fora disso aí, que você salva, que você faz e está perdoado, não. Se arrependa. Se arrependimento não é remissão de pecados. Se quebrante diante de Deus. O Evangelho é simples, mas tem um caminho a ser seguido. O Evangelho tem uma plataforma a ser seguida. Essa hipergraça que a gente vê por aí, que o cidadão pode sair pecando, né, e pode fazer o que quiser e Deus está perdoado, não é assim não, gente. Não é assim não. Você tem que ter o quebrantamento, né? Porque senão vai virar o quê? Vai virar uma esculhambação. E o Evangelho, ele nunca vai deixar de ser Evangelho. Pode passar 1000 anos, ele nunca vai deixar de ser Evangelho. Pode vir modismo? Tem modismo, sempre teve modismo. Sempre teve modismo. No tempo de Jesus tinha modismo, que dirás agora. Mas o verdadeiro Evangelho, ele triunfa, ele permanece para sempre. Essa que é a realidade. Essa que é a ideia. Então se apegue na palavra de Deus, se apegue com os preceitos bíblicos, se apegue com aquilo que Deus deixou para você. Não vá na onda dos outros que perturba a palavra de Deus. Ouça pessoas que são boas e têm base na palavra, né? Base na palavra. Tem alguns radicais também, como o Anderson Silva, o Paulo Júnior, que não são marxistas, mas também são muito radicais e precisa maneirar um pouco, ter um pouco mais de tempero, né, da palavra para se enquadrar. Mas eu oro pela vida deles para que eles se
enquadre também que eles não são igual marxistas, que são terríveis, né? Mas também eles aí passa da dose. O outro não salga, isso aí salga demais. Então tem que ter o sal da maneira correta. Então faça orações, faça jejum, né? Busque a Deus espírito de verdade, ore a Deus, busque a Deus na beleza da santidade, porque Deus é vivo, gente. Né? Viva a vida com alegria, viva a vida com entusiasmo, brinque com as pessoas, sorria mais, gente. Né? Tenha uma vida mais saudável, dê o benefício da dúvida a outra, dê o benefício da dúvida a outra. Deus fala, não faça com os outros aquilo que você não quer que seja feito com você. Deus falou, os fariseus façam aquilo que eles falam, mas não façam aquilo que eles fazem sobre os fariseus. Se vossa justiça em muito não exceder os escribas os fariseus, de modo nenhum entrará no reino do céu. Porque os fariseus, ele era bom de teoria, mas de prática, nada. Né? E a gente é bom de ser bom dos dois, tanto teoria como prática. A teoria é maravilhosa, mas a prática é melhor ainda. Mas se for tiver bom de teoria e prática, isso é muito bom. Eu conheço muitos pastores aí que são bons de teoria e de prática. Né? E ninguém anula, acabou. Estava conversando com uma pessoa, hoje evangelizando ele hoje, sobre a questão de você praticar a palavra de Deus. Né? E ele é irmão de um pastor, e eu falei sobre ele a questão da palavra de Deus. E ele saiu dali regozijado. Então, a prática do evangelho é muito importante. Amém? Então, que Deus abençoe a você nesse vídeo aí, comente, divulgue, né? Fale aí o que você acha, se você tem algum pedido de oração, pode escrever aí, e que o Espírito Santo de Deus continue lhe abençoando. Falei ontem sobre o nome de Jesus, sobre o sangue de Jesus, como ser guiado pelo Espírito Santo e a gratidão. No vídeo de hoje, nós falamos que só Jesus Cristo salva. O mérito não está nenhum em nós e nem um ser humano algum. Mas, como diz Atos capítulo 4, versículo 12, não há debaixo do céu nenhum outro nome por qual importamos que sejamos salvos. E não é pelas obras, para que ninguém se glorie, é pelo poder do nome de Jesus e pela palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe você, que esse vídeo venha a mente abençoe a sua vida, seu corpo, sua alma e seu coração. Forte abraço, Pastor Oséias, em nome do Senhor Jesus.